É a hora do jornal. Saudações. Justiça Ambiental pretende criar espaço para debater processo de governação no país. Sociedade civil e outros intervenientes discutem em Maputo sobre orçamento participativo. Estes são os destaques que vão marcar o nosso bloco noticioso. Vamos ao desenvolvimento destas e mais notícias. Fazemos votos de uma excelente escuta aos nossos trabalhos. Desenvolvimento. Dezenas de pessoas, entre membros da sociedade civil, das plataformas de Machakene A e de Matutuine e governo distrital, participaram na última terça-feira em Maputo numa troca de experiências sobre orçamento participativo. Esperança Django desenvolve-nos a notícia. O encontro foi organizado pela CUUCA JDA e teve como palco o Instituto Industrial de Maputo. Da abordagem feita no encontro, destacou-se orçamento participativo, isto é, a necessidade do pagamento de imposto autárquico por parte dos munícipes. Gilda Omo, oficial do projeto na CUUCA, faz uma descrição em torno do orçamento participativo. O objetivo trocamos experiências sobre o processo do orçamento participativo. Como viu, houve várias intervenções, desde o governo, sociedade civil, assim como comunidade local, através do Comitê de Desenvolvimento Local de Pulanacaniço B. Então, o seminário tinha como base informar, dar um pouquinho mais de conhecimento conhecimento sobre o orçamento participativo a nível do Distrito Municipal Camachaquén, de modo que seja promovida a participação durante este processo. A propósito deste fato, a técnica do Distrito Municipal Camachaquén, Cesaltina Matsini, apontou alguns benefícios para as comunidades quando pagam imposto. Os benefícios são sociais, não é? Sociais, às vezes também econômicos. Por que digo os sociais? Sociais porque, por exemplo, na reabilitação das infraestruturas, é possível na construção de valas, de drenagem, reabilitação de escolas. Isso é benéfico à própria comunidade, não só às crianças, para todos que elas usam. As próprias valas, elas conseguem ter um nível de escoamento de água satisfatório, não é? Tanto que facilita o escoamento das águas que provocam inundações ou provocam crateras mesmo num determinado local. Um membro da plataforma de Matutuine classificou o seminário como sendo importante na sensibilização da sociedade sobre este dever de cidadania. Eu faço uma avaliação positiva, foi boa, podemos ter daqui experiências, como outras organizações também estão organizadas e como é que fazem as suas avaliações em relação à sua participação em relação às OPs. Não é algo de louvar, algo que nós também podemos aprender e também podemos implementar. Pese embora que Matutuine não seja município ainda, mas podemos influenciar, também podemos procurar saber como é que são feitos os orçamentos lá ao nível distrital, com base nos 7 milhões, por exemplo, que são usados no distrito. Agora, em relação às experiências, são essas que nós colhemos aqui. Essa da Livalingo e também do Distrito Municipal de Camachaquén, como eles têm feito, como têm avaliado a coisa pública, como é que eles intervêm nos programas e planos orçamentais do município. Acho que é o que nós escolhemos como experiência, nós como Matutuine escolhemos como experiência que talvez podemos implementar lá. Eram alguns aspectos sobre a troca de experiência na última terça-feira em Maputo, relativamente ao orçamento participativo. A reportagem de Esperança Django para a Rádio Machakene. A Justiça Ambiental promoveu na última sexta-feira na cidade de Maputo um debate sobre a legislação da terra com o objetivo de criar um espaço de debate entre diferentes atores para que juntos reflitam em volta da forma com que os processos de governação são conduzidos em Moçambique. Desenvolvimento com Alice Muyanga.
A justiça ambiental pretende criar espaços para debater o processo de governação em Moçambique. Com efeito, aquela organização de defesa à advocacia do meio ambiente juntou-se na quinta-feira da semana passada com representantes da sociedade civil, membros de algumas organizações, para se debruçar sobre a matéria, incluindo outras questões ligadas ao ambiente. Na ocasião, a Rádio Machaquene ouviu um membro da Justiça Ambiental, Samuel Monlhan, onde falou dos objetivos do encontro, que era a apresentação do estudo sobre os processos de avaliação do impacto ambiental. A Justiça Ambiental é uma organização da sociedade civil, tem vários interesses. Um deles é de educar e criar uma cultura de civismo na sociedade. Hoje foi a apresentação do estudo sobre os processos de avaliação do impacto ambiental. Portanto, hoje foi a apresentação do resultado de uma análise que foi feita sobre a forma com que os processos de avaliação de impacto ambiental são conduzidos em Moçambique. Então fazemos uma análise desde o contexto histórico, o quadro legal, as suas fragilidades, os problemas, porque levantamos vários questionamentos, mas também propomos algumas iniciativas ou ideias que podem melhorar a forma com que estes processos são conduzidos. Então basicamente hoje foi este evento era mais para criar um espaço de debate, né, entre os diferentes atores, para juntos refletirmos em volta da forma com que os processos de avaliação de impacto ambiental são conduzidos em Moçambique. Monlhane referiu-se ainda aos desafios do momento desta área. Temos um dos grandes desafios, que é a falta de consciência ambiental, que é uma coisa muito básica, e olhando sobretudo para o contexto dos moçambicanos, os jovens. Então é preciso que haja a consciência ambiental, é preciso que as pessoas percebam que o ser humano é parte integrante do ambiente, não está aqui separado, não separamos, nós somos parte integrante do ambiente. Este é um grande desafio, criar esta consciência ambiental. Mas o outro e grande desafio é a falta de monitoria, fiscalização e implementação da própria legislação. Quando falo de monitoria e fiscalização, é para perceber até que ponto esses projetos estão a cumprir com a lei e os regulamentos estabelecidos, né? E depois tomar as devidas medidas no sentido de sancionar os que não estão a cumprir com isto e melhorar os diferentes aspectos que possam ter sido identificados como frágeis e que precisam de facto ser melhorados. É preciso ter em conta isso. A Justiça Ambiental em Maputo prepara espaços para debates em torno da governação no país. Reportagem de Alice Muyanga para o Jornal Machaquene. Comerciantes do mercado Muacacana, na capital do país, serão retirados a qualquer momento para dar lugar às obras do projeto Maputo Sul. Detalhes desta notícia com Lúcia Mumbete. A decisão da retirada daqueles comerciantes é do Conselho Municipal da cidade de Maputo, que justifica o fato com a necessidade de avançar com o projeto Maputo Sul, que consistirá no alargamento da ponte Maputo-Catembe. Entretanto, os comerciantes visados mostram-se insatisfeitos com a medida, alegando que, com a retirada deles do local, não terão nenhuma recompensa, ou seja, indemnização ou qualquer ajuda por parte das autoridades municipais. O assunto é muito delicado, porque quando digo isso é porque a gente ouvimos dizer que quem nos tira daqui é o projeto Maputo Sul. Fizeram inquéritos, cada inquérito desde ano passado, mas ao fim dos inquéritos, lá para dezembro, agora já está a aparecer o Conselho Municipal, diz que temos que sair daqui sem compensação, sem nada, só vão nos dar um espaço lá em cima no mercado. No primeiro encontro disseram isso, vieram segunda vez, fizeram segundo encontro conosco, avançaram alguns números de compensações, mas esses números não nos satisfaz. Por exemplo, esta minha loja aqui, que tem quase 6 metros por 2,5, dizem que vão me dar 6 mil meticais de compensação. É muito triste, é uma situação muito triste. Não estamos a gostar. Esta é
é a reação dos vendedores do mercado Huancacane na cidade de Maputo, que se dizem insatisfeitos com o anúncio da sua retirada do local feito pelo Conselho Municipal. Reportagem de Luciano Betei para a Rádio Machaquene. Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade FDC capacitou na cidade de Chimoio, na província de Manica, membros do governo e da sociedade civil em matérias de nutrição. Manuel Alfredo traz-nos os detalhes. Trazemos pela primeira vez neste espaço nutricioso um assunto relacionado com a nutrição em Manica, no centro do país. É uma notícia que nos chega de nosso correspondente naquele ponto do país, Abraham Kufa, no qual durante 2 dias cerca de 40 pessoas foram adotadas de ferramentas na matéria de levantamentos de necessidade em relação à nutrição, elaboração de projeto, para além de produção de relatório. Segundo Dionísio Jacinto, oficial de tecnologia agropecuária na FDC, espera-se melhoria na abordagem de assuntos ligados à nutrição na província de Manica. São ações de fortalecimento das atividades que aqui já estão em curso de serem disseminadas. Primeiro é a sensibilização, que já vemos fazendo, e depois desenhar, com base no plano de ação que aqui serão desenhados, é garantir a implementação destes planos a nível distrital. Cada distrito terá o seu plano, cada organização da sociedade civil terá o seu plano específico também para responder a uma certa atividade. Como disse, a questão de desnutrição envolve vários setores. Então, cada organização da sociedade civil tem vocação para uma certa área. Por exemplo, se estivermos a falar da desnutrição crônica, há dados que nos remetem a pensar que nem sempre os distritos ou as províncias que têm altas taxas de produção, por exemplo, são necessariamente as que têm índice de desnutrição crônica baixo. As estatísticas, os dados mostram completamente o contrário. Aquelas províncias que maior produzem têm altas taxas de desnutrição crônica. E por essa via nós achamos que há atividades que devem ser levadas a cabo, como por exemplo a questão da educação nutricional. Se calhar isso esteja relacionado com os hábitos e costumes que as comunidades têm, a confecção de alimentos, a combinação dos alimentos, como é que fazem o uso e aproveitamento dos seus alimentos. Não existe um financiamento assegurado, mas como disse, a Fundação tem recursos próprios. A partir dos recursos próprios nós vamos iniciar algum trabalho, porque achamos que há atividades que podem ser feitas sem grandes investimentos, e é nessa ordem de ideia que nós olhamos essa janela da oportunidade. Vamos fazendo algum trabalho junto com essas comunidades com base nos recursos que nós temos disponíveis. Dionísio disse esperar que o país venha a reduzir atualmente um índice de desnutrição que ronda aos 40%, visto que Moçambique dispõe de produtos alimentares suficientes para fazer face a esta situação. Fizeram parte desta capacitação representantes das organizações da sociedade civil que trabalham na área de nutrição, Serviço Distrital de Atividade Econômico, Indústria e Comércio, Saúde, Agricultura. Era notícia vinda de Chimoio e Manica. A reportagem de Abraham Kufa, na voz de Manuel Alfredo, para o jornal Machaquene. A Coordenação da Engenharia Sem Fronteiras avalia positivamente a realização dos 3 sábados recreativos ambientais na cidade de Maputo. Esperança Django traz os detalhes. A Coordenação de Engenharia Sem Fronteiras, ESF, avalia positivamente a realização dos 3 sábados recreativos ambientais na cidade de Maputo. Os sábados recreativos já realizados consistiram em jogos de gestão de resíduos sólidos nos bairros, em escolas e vias públicas. O coordenador da ESF, Álvaro Garcia, falou aos nossos microfones. O objetivo eram vários, não é? Primeiro era trabalhar no âmbito da gestão de resíduos sólidos e meio ambiente com crianças de escolas do distrito Camachaquén. Então o objetivo que também tínhamos é que fizessem de uma forma que se divertiam por enquanto aprendiam. Então é na base disso. Era Álvaro Garcia, coordenador da ESF, organização catalã que atua em Maputo, e o balanço das jornadas sobre gestão de resíduos sólidos. Ecos sobre os 3 sábados recreativos realizados na Escola Comunitária de Santo Antônio da Malangalém, promovidos pela ESF, os sábados recreativos eram destinados particularmente para crianças. A reportagem de Esperança Django para o Jornal Machaquene. Por hoje está tudo dito.
recapitulamos os destaques. Justiça ambiental pretende criar espaço para debater processo de governação no país. Sociedade civil e outros intervenientes discutem em Maputo sobre orçamento participativo. Este bloco foi da edição de Manuel Alfredo, apresentação de Alice Matombe e sonorização de Rodrigues Malata. Votos de uma excelente tarde. Este foi o Jornal.